7 alertas do Espírito Santo quando você está fora da vontade de Deus. Se você está ouvindo essa mensagem agora, isso não é coincidência, nem algoritmo, nem acaso. Existe um alerta do céu sendo liberado neste exato momento, porque uma decisão importante está diante de você. E o Espírito Santo, que conhece o fim desde o começo, está tentando te alcançar antes que seus passos avancem para um caminho que não carrega a vontade plena de Deus. Há escolhas que parecem corretas aos olhos humanos, que fazem sentido na lógica, que são defendidas por argumentos fortes, mas que espiritualmente não sustentam paz. E quando Deus não está no centro de uma decisão, mesmo o que começa bem pode terminar em dor. Talvez você esteja sentindo isso por dentro e não consiga explicar. Uma inquietação silenciosa, um peso leve, mas persistente. Uma sensação de que algo não está completamente alinhado, mesmo quando tudo ao redor diz que está. Isso não é fraqueza espiritual. Isso não é confusão da mente. Muitas vezes é o Espírito Santo tentando te proteger de algo que você ainda não consegue enxergar. Ele não fala com barulho, ele fala com verdade. Ele não força, ele convence. E quando ele alerta, é sempre por amor. Deus jamais abandona um filho à própria vontade, sem antes tentar conduzi-lo de volta ao caminho certo. O problema é que, em muitos momentos, nós não queremos direção, queremos confirmação. Não buscamos a vontade de Deus, buscamos que Deus aprove a nossa vontade. E quando isso acontece, começamos a ignorar os sinais, a silenciar a consciência espiritual e a chamar insistência de fé. Mas fé verdadeira nunca nos afasta da paz. A fé que vem de Deus acalma o coração, mesmo quando o caminho é difícil. Você pode estar diante de uma decisão que envolve relacionamentos, trabalho, finanças, mudanças, escolhas que prometem alívio imediato, mas que carregam consequências profundas. E o Espírito Santo está tentando te dizer para parar, respirar, ouvir, porque toda escolha feita fora da vontade de Deus cobra um preço. Às vezes não imediatamente, às vezes não de forma visível, mas sempre no tempo certo. E Deus, em sua misericórdia, prefere te alertar agora do que te consolar depois. Talvez você já tenha orado, mas percebe que em vez de paz, a ansiedade aumenta. Em vez de clareza, surge confusão. Em vez de descanso, o coração fica agitado. Isso não acontece por acaso. Quando uma decisão não vem de Deus, o Espírito não se alinha. Ele não confirma aquilo que vai te ferir. Ele não unge caminhos que vão te afastar do propósito. E quando você sente esse desalinhamento interior, é um chamado para reconsiderar, não para acelerar. Essa palavra chega como um freio espiritual, um momento de interrupção divina. Porque Deus vê além do agora. Ele vê o que essa escolha vai gerar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a uma vida inteira. Ele vê o que você vai perder tentando ganhar algo que não veio dele. E por isso ele fala. Por isso ele alerta. Por isso ele insiste, mesmo quando você já decidiu no coração. Não ignore essa voz suave que te incomoda. Não despreze esse desconforto espiritual achando que é medo. O medo paralisa, mas o Espírito orienta. O medo confunde, mas o Espírito esclarece. Se você sente que essa mensagem descreve exatamente o que você está vivendo, então saiba, Deus está te dando uma chance de alinhar sua escolha com a vontade dele antes que seja tarde. Ainda há tempo de ouvir, ainda há tempo de esperar. Ainda há tempo de obedecer, porque toda vez que alguém escolhe ouvir o Espírito Santo acima da própria vontade, Deus transforma caminhos, redireciona histórias e evita dores que nunca precisaram existir. O céu não quer te acusar, o céu quer te guardar. E tudo começa quando você decide ouvir antes de decidir agir.
Essa palavra que você está ouvindo agora não foi criada por inteligência humana, não nasceu de um roteiro planejado, nem de um conteúdo comum. Ela é fruto de um discernimento espiritual que vem de Deus. E quem fala com você não é apenas uma voz, é um instrumento nas mãos do Espírito Santo para te lembrar que a vontade de Deus continua sendo o lugar mais seguro do mundo. Essa palavra não é minha, é dele. E o que ele deseja é que você pare de correr em direção ao que parece certo e comece a andar na direção do que é santo, aprovado e alinhado ao céu. Muita gente hoje está vivendo o resultado de decisões que nunca foram filtradas pela presença de Deus. Foram escolhas feitas no calor da emoção, na pressa da necessidade, na dor da carência ou na sede de provar algo para alguém. E quando se vive assim, é fácil confundir oportunidade com armadilha. Nem tudo que se apresenta como bênção tem origem divina. Nem todo caminho iluminado é luz que vem de Deus. Às vezes, o inimigo também brilha, porque ele sabe que o brilho seduz o olhar de quem ainda não aprendeu a ouvir com o coração. Mas como saber, então, se a escolha que você está prestes a fazer está contrária à vontade de Deus? Essa é a pergunta que o Espírito Santo quer responder hoje. Porque o que ele está vendo lá na frente, você ainda não consegue ver. Mas mesmo assim, ele te ama o suficiente para te alertar antes que você se perca. E ele não quer que você continue fazendo perguntas erradas. A pergunta não é, isso é bom ou ruim? A pergunta não é, isso vai funcionar ou não? A verdadeira pergunta, a que define o rumo da sua história, é, isso vem de Deus? O coração humano é enganoso. Ele pode te empurrar para um lugar que parece certo, mas que espiritualmente está torto. E é por isso que Deus deixou o Espírito Santo dentro de você, para te guiar em toda a verdade, para te revelar o que os olhos não veem, para te interromper quando você insiste em seguir por onde Ele não mandou. O Espírito Santo não é um adereço da fé. Ele é a própria presença de Deus dentro de você. E quando ele começa a se manifestar com inquietações, resistências, bloqueios espirituais, sonhos que alertam e perda de paz interior, é porque alguma coisa está sendo contrariada. E não é a sua vontade, é a dele. Você precisa entender que Deus não compete com seus desejos. Ele não vai lutar contra você para te forçar a obedecer. Ele fala. Ele mostra, ele sinaliza, mas ele te dá a escolha, porque o verdadeiro amor é livre. E é por isso que tantos ignoram os sinais do Espírito, porque preferem o que é confortável ao que é correto. Mas o que é confortável agora pode ser insuportável depois. O que parece fácil hoje pode ser a raiz de grandes dores amanhã. E é exatamente aqui que Deus age. Ele está colocando luz sobre esse assunto agora, porque sabe o que você está prestes a decidir. E porque te ama, ele está falando. A pergunta é, você vai ouvir? Neste vídeo, você vai descobrir como o Espírito Santo tenta te alertar antes que você se machuque. Vai entender como ele opera quando sua alma está ansiosa demais para discernir sozinha. Vai aprender a reconhecer os sinais mais profundos, aqueles que não estão nos livros, nem nos conselhos alheios, mas nas entrelinhas da sua própria comunhão com Deus. E isso pode ser o divisor de águas entre uma escolha que te faz crescer e uma que te afasta da vontade dele. Se você decidir ouvir até o fim, sua percepção vai mudar. Não porque esta mensagem é especial, mas porque o Espírito que está por trás dela é. Ele tem algo para te revelar. E cada sinal que será exposto aqui é como um farol do céu, tentando reacender o discernimento espiritual que o barulho do mundo talvez tenha abafado dentro de você. A partir de agora, prepare o coração para ouvir verdades que talvez confrontem seus desejos, mas que libertam sua alma. Sinal 1. Quando a paz evapora sem motivo aparente. Você já esteve em paz com uma decisão
e de repente, sem nenhuma explicação lógica, essa paz desapareceu? Já sentiu como se algo que antes parecia claro começasse a gerar confusão interna? Um incômodo que você não consegue nomear, mas que insiste em permanecer? Esse é um dos sinais mais silenciosos e mais poderosos que o Espírito Santo usa para te alertar de que você está saindo da vontade de Deus. Porque quando o Espírito se retira, a paz vai junto. E onde a paz acaba, começa o aviso do céu. O Espírito Santo é o Consolador. Ele traz descanso, segurança, firmeza interior. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, mesmo que o caminho seja difícil, a paz permanece como uma âncora firme. Mas quando a paz desaparece, mesmo em meio a circunstâncias favoráveis, é porque há algo desalinhado na rota. A paz de Deus não é um sentimento passageiro, ela é um selo espiritual. Quando Deus diz sim, Ele sela com paz. Quando Ele diz não ou ainda não, Ele retira esse selo. E o vazio que sobra é o primeiro alerta. O problema é que a maioria das pessoas aprendeu a ignorar essa ausência. Elas acham que é só um sentimento. Dizem para si mesmas que é só cansaço, só ansiedade, só um momento ruim. Mas quem conhece a presença sabe reconhecer a ausência. Quem já foi guiado pela paz sente quando ela se vai. E o Espírito Santo, por amar tanto, prefere te incomodar hoje com silêncio do que te deixar colher amanhã as consequências de uma escolha feita no barulho da emoção. Esse é um tipo de alerta que não se explica com palavras. Ele se sente. É uma espécie de esvaziamento interior. Tudo ainda pode parecer certo aos olhos humanos. O relacionamento continua promissor, a porta de emprego ainda está aberta, a oportunidade continua brilhando, mas dentro de você, algo mudou. A segurança que antes você sentia sumiu, a oração que antes fluía travou, e o céu, que antes estava perto, agora parece distante. Esse não é o momento de seguir, esse é o momento de parar. A ausência da paz é o freio do espírito, e ele freia porque sabe o que vem depois. Às vezes, estamos tão apaixonados por uma ideia, tão entregues ao desejo de ver algo acontecer, que confundimos paz com alívio. Mas o alívio é passageiro. Ele vem da expectativa de resolver algo rápido, de fugir de um desconforto, de conquistar algo que preenche um vazio. Mas a verdadeira paz não é alívio, é direção. Ela permanece mesmo quando tudo está difícil. Ela segura a alma quando o chão foge. Ela permanece firme porque está baseada em quem Deus é e não em como tudo parece estar. Por isso, se você está sentindo que a paz sumiu sem motivo, pare e pergunte. Volte ao lugar de oração e pergunte ao Espírito: Senhor, essa ausência é tua resposta? E se for, não se assuste. É melhor ouvir agora do que chorar depois. É melhor recalcular a rota com Deus do que insistir por conta própria. Deus não quer te frustrar. Ele quer te salvar. Ele não quer tirar o que é bom. Ele quer te entregar o que é certo. Mas para isso, você precisa voltar a discernir a paz como sinal e não como detalhe. O Espírito Santo não vai brigar com você por aquilo que você quer, mas ele vai se retirar de onde você insiste em permanecer sem a bênção dele. Ele não habita em decisões que nascem da pressa. Ele não abençoa escolhas que ignoram sua voz. E se você já percebeu que a paz foi embora, não tente trazê-la de volta com justificativas humanas. Apenas se renda, volte, espere. A paz que vem de Deus sempre volta quando o coração se rende. E quando ela volta, você não tem mais dúvidas. Porque o que vem dele não causa confusão. O que vem dele confirma, firma e permanece. Você pode até querer continuar, pode até achar que já foi longe demais para voltar atrás. Mas escute isso, não existe distância que Deus não reverta para proteger um filho.
Se for necessário, ele fecha portas, muda rotas, interrompe processos. Mas tudo começa com a sensibilidade de perceber. A paz acabou, e isso é Deus dizendo que algo precisa ser revisto agora. Sinal 2. Quando a mesma palavra de advertência se repete em silêncio, em todos os lugares. Há momentos em que Deus escolhe falar com intensidade, mas há outros em que Ele fala com repetição. E quando o Espírito Santo deseja nos alertar profundamente, Ele começa a repetir a mesma advertência em diferentes formas, por diferentes meios, em diferentes momentos, até que o nosso espírito finalmente desperte. Você ouve a mesma frase na pregação, no louvor, na conversa com alguém, em um versículo que se repete na sua mente. De repente parece que o céu inteiro se uniu para ecoar uma única verdade. Isso não é coincidência, isso é Deus em modo de alerta. O Espírito Santo trabalha com padrões espirituais. Ele sabe que a nossa mente é dispersa, que o coração é ansioso, que a carne tenta suprimir a consciência. Por isso, quando há algo sério que precisa ser revisto, ele começa a repetir a mesma palavra até que a gente pare. E não é uma repetição forçada, não é algo que você procura, mas algo que te encontra. Uma pregação aleatória no YouTube que fala exatamente o que você não queria ouvir. Um versículo que aparece 2 ou 3 vezes em momentos diferentes. Uma frase de um amigo que nem sabe do que você está vivendo, mas repete com exatidão aquilo que você vem tentando evitar. Quando o Espírito Santo começa a repetir uma advertência, ele está gritando em silêncio. Ele não força, mas ele insiste. E esse tipo de insistência é o chamado da graça. A graça de Deus nos alcança antes da queda. Ela nos chama antes do erro. Ela nos sacode antes do desastre. Só que muitas vezes, quem está sendo advertido tenta racionalizar, desconsiderar, ignorar. A alma que quer seguir em frente a qualquer custo começa a desqualificar a repetição como coincidência. Mas o Espírito insiste porque ama. Esses avisos não são palavras soltas, são códigos do céu sendo liberados para proteger seu coração. E quanto mais você tentar ignorar, mais forte será a repetição. Até o momento em que você vai ter que parar e admitir: Deus está tentando me mostrar algo. Talvez seja algo sobre esse relacionamento que começou rápido demais. Talvez seja sobre uma proposta que parece boa, mas vem carregada de riscos espirituais. Talvez seja sobre uma decisão que parecia simples, mas esconde consequências que você não vê. A verdade é que ninguém fica sem direção quando escolhe ouvir. Deus fala com quem ouve, e ele repete com quem insiste em ignorar. A repetição não é para acusar, é para despertar. É como um pai que repete para o filho não atravessar a rua sem olhar. Ele não repete por raiva, mas por cuidado, porque sabe o perigo que está do outro lado. O Espírito Santo age assim. Ele cuida, mesmo quando a gente acha que já sabe o que está fazendo. Ele adverte, mesmo quando tudo em nós só quer seguir. E o mais impressionante é que essas repetições nunca vêm de onde esperamos, porque Deus não se limita a falar no sagrado. Ele usa o inesperado. Uma letra de música que te quebra por dentro, um trecho de vídeo que acerta em cheio, um versículo que aparece no celular mais uma vez, um pensamento que te interrompe no meio da correria, e todos eles dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Volta, reavalia, espera, não é por aí. Há uma hora em que você precisa reconhecer: o céu está tentando te impedir de fazer algo que vai te custar mais do que você imagina. E mesmo que seu coração ainda esteja preso à ideia, mesmo que seus sentimentos estejam envolvidos, mesmo que tudo pareça já encaminhado, é melhor voltar agora do que quebrar lá na frente. Porque toda vez que o Espírito Santo repete um aviso, ele está ampliando a chance de você escapar da dor. Não despreze os ecos da advertência. Eles são misericórdia.
Deus nunca nos entrega ao erro sem antes nos chamar várias vezes. E se você perceber que aquela mesma palavra tem te acompanhado nos últimos dias, saiba, não é conteúdo de internet, não é acaso. É o céu te perseguindo por amor. É o Espírito insistindo porque te quer por inteiro. É Jesus chamando você de volta para a rota antes que a estrada se torne um deserto. O Espírito Santo fala com voz mansa, mas quando repete, ele está clamando. E quem tem ouvidos para ouvir não se engana. Reconhece a voz do pastor no meio de todas as outras. E quem reconhece essa voz, para, ouve e volta antes que seja tarde demais. Sinal 3. Quando orar sobre o assunto se torna pesado, travado e desconectado. Há situações em que tudo parece estar fluindo normalmente na nossa vida, até o momento em que decidimos levar o assunto para a oração. E então, algo estranho acontece. As palavras não saem. O coração se fecha, a mente se dispersa. A oração trava. Não há fluir, não há liberdade, não há comunhão. Orar sobre aquilo que antes parecia tão certo se torna uma experiência pesada, difícil, desconectada. Essa é uma das formas mais sérias e espiritualmente profundas pelas quais o Espírito Santo nos alerta, quando até a conversa com Deus sobre o assunto perde a leveza da presença. Esse tipo de bloqueio na oração não é natural. Não se trata de cansaço físico, de distração momentânea ou de uma fase espiritual seca. Trata-se de um sinal. Porque quando algo está em desarmonia com a vontade de Deus, o próprio Espírito Santo se retira daquele lugar de conversa. Ele não alimenta orações que nascem da teimosia. Ele não impulsiona diálogos que foram construídos em cima de desejos carnais. Ele simplesmente silencia, e o que resta é uma tentativa forçada de oração, onde não há entrega, nem paz, nem presença. Talvez você já tenha tentado orar por um relacionamento, por uma decisão, por uma proposta, por uma mudança que parece perfeita no papel. E, a princípio, tudo parecia promissor. Mas quando você se ajoelhou, quando tentou apresentar aquilo diante de Deus, foi como se o céu se calasse. As palavras não encontravam solo, a alma não encontrava repouso, e o Espírito, ao invés de confirmar, se recolheu. Isso não é castigo, é direção. É um tipo de aviso que só quem tem intimidade com o Espírito entende. Porque o Espírito Santo não debate com a carne. Ele não disputa território com vontades humanas. Quando a oração trava, é porque o céu está dizendo: eu não estou nisso. Não ignore essa ausência. Não tente forçar palavras espirituais sobre algo que Deus já te mostrou que não quer. Quando o Espírito se entristece, ele não grita, ele se cala. E quando ele se cala, o coração sente. É como um frio súbito na alma. Uma desconexão interna que te deixa em silêncio, mesmo com os lábios tentando se mover. É nessa hora que você precisa ser sensível. Não para tentar convencer Deus do seu plano, mas para perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com esse silêncio? É comum ouvirmos sobre orações poderosas, orações que quebram cadeias, orações que liberam milagres. Mas nem sempre lembramos que há orações que Deus não ouve. Porque há orações que são feitas com intenções erradas, com planos formados, com decisões já tomadas, onde buscamos mais aprovação do que direção. E quando isso acontece, Deus se cala. Não porque não ama, mas porque ama demais para alimentar uma escolha que vai nos destruir. O silêncio de Deus é um clamor disfarçado, um grito de misericórdia por trás do véu da quietude. Se orar sobre esse assunto está pesado, se cada vez que você tenta buscar resposta sobre isso, o coração fecha, se você já não sente liberdade nem quando dobra os joelhos, então pare. Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo é livre, e onde ele habita, há liberdade.
Se não há liberdade, há cativeiro emocional, e Deus não te chamou para prisões disfarçadas de promessas. Ele te chamou para um caminho de luz, paz e presença. E tudo que começa na ausência da presença, termina na ausência de sentido. Talvez você esteja tentando empurrar uma oração que já deveria ter sido uma rendição. Está insistindo em pedir o que Deus já disse que não vai liberar. Está tentando justificar o que o céu não aprova. Mas hoje, essa palavra chega como uma chave, para te ensinar a ouvir não apenas a voz que fala, mas também a presença que se cala. E se o Espírito se calou, é hora de calar também. É hora de silenciar os desejos, as estratégias, os argumentos e ouvir o que o silêncio de Deus está dizendo. Porque quando Deus não está em algo, até orar sobre aquilo se torna difícil. Mas quando você volta para a vontade dele, quando se rende de verdade, a oração volta a fluir. A presença volta a preencher. O céu volta a responder. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele só resiste ao coração teimoso. E hoje, se você escolher se render, o Espírito vai voltar a falar. E vai te guiar novamente. Porque o Pai não deseja filhos frustrados por orações não respondidas. Ele deseja filhos direcionados por uma fé obediente, que prefere o silêncio com Ele do que o barulho sem Ele. Sinal 4. Quando portas começam a se fechar de maneira incomum, mas você insiste em forçá-las. Existem momentos na vida em que tudo parece pronto para acontecer. O caminho está aberto, as oportunidades estão à vista, as promessas parecem ao alcance da mão. Mas então, de forma súbita e inexplicável, tudo começa a travar. Uma porta se fecha, depois outra. Um contato some. Um apoio é retirado. O que parecia fluido se torna bloqueado. E ao invés de você parar para discernir, começa a insistir, começa a forçar, começa a bater em portas que Deus mesmo fechou. E nem percebe que o Espírito Santo está tentando te poupar de algo maior. Uma das maneiras mais visíveis que o Espírito usa para nos alertar quando estamos em desacordo com a vontade de Deus é fechar portas que pareciam certas. E Ele faz isso não como forma de punição, mas como proteção, porque Ele vê o que há depois daquela porta. Ele conhece os caminhos que se escondem por trás do que hoje parece apenas uma boa chance. E por amor, Ele impede, Ele bloqueia, Ele interrompe. Mesmo que você ainda não entenda, mesmo que a sua alma grite, por quê? Mas o coração humano, quando está desejando algo profundamente, não aceita não com facilidade. E quando a porta se fecha, ele tenta arrombar. Usa força emocional, pressiona com jejum, justifica com textos bíblicos, argumenta que é fé quando na verdade é teimosia. E nisso se começa a confundir insistência com espiritualidade. Mas não é espiritualidade quando se ignora o mover do Espírito. Não é fé quando se luta contra o que Deus já decidiu impedir. Portas que se fecham não são sempre sinal de derrota. Às vezes são livramentos disfarçados. A falta de resposta não é sempre rejeição. Pode ser intervenção divina. Quantas vezes Deus já te salvou do que você achava que queria? Quantas vezes a frustração de hoje foi o alívio de amanhã? Só quem amadurece na fé entende que uma porta fechada com Deus vale mais do que 10 abertas sem Ele. Mas há uma sutileza espiritual nesse sinal. Ele não é apenas sobre portas fechadas, é sobre o coração que insiste em abri-las. Porque o Espírito pode fechar 1, 2, 3 vezes. Mas se você continuar forçando, tentando, manipulando, Deus permite. Porque Ele respeita o livre-arbítrio. Ele não te impede de avançar, mas também não vai contigo se você estiver decidindo fora da direção dele. E aí mora o perigo. Porque seguir sem a presença é caminhar para o cansaço, a frustração, o vazio. E o que parecia bênção se torna peso. O que parecia resposta se torna confusão. A grande questão é,
Você está discernindo os bloqueios? Está percebendo que talvez essas portas não estejam fechando por acaso? Que talvez Deus esteja tentando impedir que você entre em algo que vai te custar paz, tempo, saúde emocional e até sua fé? Há caminhos que não são pecado, mas são peso. Há oportunidades que não são más, mas não são para você, porque nem tudo que é bom é divino. Nem tudo que é justo é propósito. Nem tudo que é possível é vontade de Deus. E quando o Espírito começa a fechar portas, ele está dizendo com clareza: filho, por aqui não. Mas se você insiste, começa a andar sem unção. Começa a forçar conexões, parcerias, decisões que precisam de esforço demais para se manter de pé. E tudo que precisa ser forçado continuamente não veio do céu. Porque o que é de Deus flui. O que é de Deus se sustenta. O que é de Deus tem paz. Se ele está te bloqueando, é porque há algo melhor adiante. Ou há algo pior atrás daquela porta que você ainda não viu. Ele não está te punindo. Ele está te livrando. E é por isso que hoje ele te chama para descansar. Para parar de bater. Para parar de insistir, para entender que quando ele fecha, é porque não é por aí. E o que vem de Deus não precisa ser arrancado, vem no tempo, no modo e na medida certa. Portanto, se você está vivendo uma temporada em que portas estão se fechando de forma incomum, preste atenção. Não corra atrás do que Deus está tirando. Não lute pelo que ele está silenciando. Não persista no que ele está bloqueando. Ele não está contra você, ele está te guardando. E se você parar de forçar, vai começar a ouvir. Vai perceber que talvez o livramento chegou antes mesmo da oração. O Espírito Santo não se contradiz. Sinal 5. Quando toda vez que você volta para aquela ideia, a presença de Deus se afasta silenciosamente. Há pensamentos que não parecem perigosos à primeira vista, ideias que você alimenta de tempos em tempos, que voltam à sua mente como uma possibilidade, uma esperança, uma estratégia de escape. Às vezes é um relacionamento que você considera retomar. Outras vezes, uma decisão que você quer tentar de novo. Uma proposta que não saiu da sua cabeça. Um caminho antigo que ainda brilha quando tudo parece escuro. E sempre que você volta para essa ideia, algo muda dentro de você. A presença de Deus, que até então estava viva, doce, próxima, começa a se esvaziar. Não porque Deus te rejeita, mas porque Ele não habita nas decisões que te afastam da vontade dEle. O Espírito Santo é uma presença sensível, real, viva. Ele se move onde há entrega. Ele permanece onde há obediência. Mas quando começamos a entreter ideias que nos tiram da comunhão, que nos roubam o foco, que nos atraem para fora do centro da vontade divina, o Espírito se cala. E não há nada mais doloroso para uma alma sensível do que perceber que a presença, antes constante, agora está distante. Não porque Deus foi embora, mas porque nós escolhemos pensar demais no que Ele já nos pediu para deixar. Essa é uma das formas mais discretas e ao mesmo tempo mais impactantes de Deus nos alertar. Ele não manda trovões, não envia castigos, ele simplesmente se afasta. E esse afastamento espiritual é a maneira mais amorosa de nos mostrar: filho, não é por aí. Quando Deus se cala, não é porque está ausente, mas porque está esperando você abandonar o que está alimentando em silêncio. A presença dele é luz e há pensamentos que criam sombra, ideias que afastam, desejos que bloqueiam, planos que aos poucos empurram você para um lugar onde ele não estará contigo. Quantas vezes você já sentiu a presença de Deus tão forte, tão próxima, tão real, mas bastou voltar a pensar naquela pessoa, naquela possibilidade, naquele caminho, e algo dentro de você esfriou? A mente começou a se agitar, o espírito se perturbou, a oração perdeu a fluidez. Isso não é psicológico, é espiritual.
É o Espírito Santo te mostrando que ele não divide o coração com planos contrários à vontade de Deus. Ele não se acomoda no meio de vontades escondidas. Ele não se faz presente onde a entrega é parcial. E o que torna esse sinal tão importante é que ele não se manifesta com palavras, mas com ausência. Não é um aviso audível, mas um distanciamento interno. De repente, ler a Bíblia não faz mais sentido. Louvar se torna pesado. A oração não flui. A alma se sente sozinha, mesmo cercada por pessoas. Porque a presença se retirou. E onde a presença se retira, é porque a vontade humana está tentando ocupar o lugar da vontade divina. Mas Deus não compete. Ele não força. Ele espera que você perceba e escolha de novo por Ele. Esse tipo de alerta é para quem já teve experiências profundas com Deus, para quem sabe o valor da presença, para quem reconhece que o pior lugar do mundo é aquele onde Deus não está. E se você sente que toda vez que volta a pensar nessa decisão, nesse plano, nessa pessoa, a presença se afasta, então esse é o sinal. Deus está tentando te ensinar que há coisas que você precisa deixar de pensar para voltar a sentir. Há caminhos que você precisa abandonar até no pensamento para que a comunhão se restabeleça. O Espírito Santo se manifesta com paz, clareza e liberdade. Se toda vez que você volta a entreter determinada ideia, a leveza espiritual some, então esse é o aviso. É o céu dizendo: esse pensamento está te afastando de mim. Não espere a ideia se tornar ação para perceber que foi longe demais. O afastamento da presença é o ponto de virada. É ali que você decide se quer seguir com seu plano ou continuar com Deus. E o mais precioso é que no momento em que você decide soltar, o Espírito volta. A presença retorna. O fluir se restabelece. A paz invade de novo. Porque Deus nunca vai embora. Ele apenas se recolhe para te ensinar que é na presença dele que você é pleno. E fora dela, mesmo com a melhor ideia, você se perde. O maior sinal de que algo está errado não é o que os olhos veem, é o que o coração sente quando o espírito se afasta. E se hoje você sente isso, então é hora de fazer a escolha certa. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer. E tudo que te custa a presença, custa demais. Sinal 6. Quando distrações, ruídos e vozes externas aumentam toda vez que você tenta decidir com Deus. Há momentos em que o inimigo não tenta te destruir com ataques diretos, mas sim te enfraquecer com distrações constantes. Ele sabe que não pode impedir um filho de Deus determinado a ouvir a voz do Espírito, mas tenta a todo custo fazer esse filho perder o foco. E uma das estratégias mais sutis e perigosas que ele usa é transformar os momentos de decisão espiritual em terreno fértil para ruídos, confusão e excesso de vozes. Sempre que você tenta buscar a direção de Deus, algo ou alguém te interrompe. Sempre que você decide separar um tempo para orar, surgem urgências, pensamentos barulhentos, distrações invisíveis e, no fim, o que era para ser discernimento se transforma em cansaço, dispersão e desânimo. Esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está tentando te alertar, porque onde há guerra espiritual, há algo importante em jogo. E se o inferno está interessado em te distrair, é porque o céu está pronto para te revelar. Mas se você não tiver sensibilidade, vai chamar de rotina, o que na verdade é uma sabotagem do invisível. Vai considerar normal o excesso de vozes, quando o Espírito Santo está tentando te levar ao silêncio. Vai confundir agitação com movimento, quando o que você mais precisa é de quietude para ouvir. Observe o padrão. Toda vez que você decide buscar a vontade de Deus com mais profundidade, os compromissos dobram, as distrações aumentam, o celular toca com mais frequência, a mente se enche de tarefas que poderiam esperar. Pessoas começam a opinar sobre tudo,
Surge um excesso de conselhos, vídeos, opiniões, informações. E tudo isso parece relevante, até espiritual. Mas nenhuma dessas vozes tem o peso da revelação. Porque, na verdade, são ecos que impedem você de escutar o que só o Espírito pode dizer. O Espírito Santo fala no secreto. Ele fala quando a alma silencia. Ele conduz quando há espaço. Mas se você está rodeado de ruídos, ele espera. Ele não compete com o caos. Ele não se impõe diante do excesso. E é por isso que muitos não percebem o quanto se afastaram. Não porque Deus parou de falar, mas porque deixaram de ouvir. E o primeiro sintoma é esse. Você tenta buscar a direção de Deus, mas toda vez que começa, algo te interrompe, te distrai, te confunde, te tira o foco. Muitos estão vivendo paralisados entre vozes. A própria opinião, a opinião dos outros, o que a internet diz, o que os líderes afirmam, o que os sentimentos gritam. Mas no meio disso tudo, a única voz que realmente importa está sendo abafada. E não é porque o Espírito não quer falar. É porque ele está esperando você calar tudo o que ocupa o lugar dele dentro de você. O Espírito Santo não vai gritar mais alto que a sua ansiedade. Ele vai esperar você escolher escutá-lo acima de todas as outras coisas. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você já decidiu que quer fazer a vontade de Deus. Mas toda vez que tenta buscar, é como se o ambiente se tornasse hostil. A oração não dura. A mente corre. O ambiente se enche de interrupções. Algo sempre acontece. Isso não é apenas coincidência, é resistência espiritual. E toda resistência é um sinal. O céu está tentando te levar à escuta. O inferno está tentando te manter no barulho. E você está no meio, tendo que decidir qual voz vai prevalecer. Por isso, pare agora e perceba. O excesso de vozes não é só um problema de foco, é um bloqueio espiritual. Quando Deus quer te dar direção, Ele te convida ao silêncio. Ele te chama para desligar o que é externo e mergulhar no que é eterno. Mas se você insiste em manter os ruídos ativos, acaba tomando decisões baseadas em conselhos humanos e perdendo a direção divina. A sensibilidade espiritual só cresce no ambiente do silêncio. E se hoje tudo ao seu redor parece estar mais barulhento, talvez seja porque o céu está te chamando para um lugar mais profundo, onde só a voz de Deus importa, onde as distrações perdem força, onde os ruídos não têm vez, onde a presença volta a ser o centro. Você precisa entender, o Espírito Santo fala, mas para ouvir é preciso desligar. Desligar o celular, desligar a opinião alheia, desligar os desejos ansiosos, desligar o medo do futuro, porque só quem silencia o mundo ouve o céu. E esse é o momento de fazer isso. Se o Espírito está tentando te falar, não perca tempo, não se distraia mais. A decisão que você precisa tomar depende da voz certa. E a voz certa só é ouvida por quem tem coragem de silenciar tudo o que não vem de Deus. Sinal 7. Quando sonhos espirituais começam a te inquietar com advertências. Deus fala de muitas formas. Ele usa a palavra, o Espírito, as circunstâncias e muitas vezes os sonhos. O próprio livro de Jó diz que Deus instrui o homem quando ele dorme, sela advertências em visões noturnas e sussurra a alma enquanto ela repousa. Há momentos em que estamos tão cegos durante o dia, tão dominados por nossas vontades e planos, que o Espírito Santo espera a mente se aquietar no sono para nos visitar com sinais. E quando isso acontece, não se trata de sonhos comuns. São sonhos que marcam, que inquietam, que deixam um peso silencioso na alma quando você acorda. Sonhos que não se esquecem com facilidade, porque não vieram da sua mente, vieram do céu. Esses sonhos não costumam ser claros em detalhes, mas são profundos em significado. Às vezes, você se vê diante de um caminho escuro,
ou tentando forçar uma porta que não se abre. Às vezes, vê uma estrada que começa iluminada, mas termina em sombra. Ou sonha que está cercado de pessoas, mas ainda assim sente solidão. E quando acorda, algo dentro de você diz: Deus está tentando me mostrar alguma coisa. Esse sentimento não é aleatório. É o Espírito Santo te chamando para prestar atenção no que você vem ignorando em vigília. Muitas pessoas oram por direção, mas rejeitam os sonhos por acharem que são irrelevantes. No entanto, se o mesmo tipo de sonho se repete, se o mesmo tema aparece com frequência, se a sensação é sempre de alerta, de freio, de desconforto, então você precisa parar e escutar. Porque sonhos podem ser códigos do céu traduzidos para a linguagem da sua alma. E quando o Espírito Santo decide usar esse caminho, é porque o coração já está saturado de justificativas. E o sono se tornou o único momento em que ele pode falar sem interrupção. Nem todo sonho é espiritual, é verdade. Mas há sonhos que carregam a assinatura da presença. Você acorda com um peso santo, com a impressão de que algo precisa ser interrompido, revisto, colocado diante de Deus com mais urgência. E esse tipo de inquietação não vem da carne, vem do Espírito, porque Ele te ama demais para permitir que você continue dormindo espiritualmente enquanto o perigo se aproxima. Então, Ele te desperta de madrugada, te leva a refletir, te convida a se ajoelhar logo ao acordar, porque sabe que aquele sonho foi mais do que um sinal. Foi uma intercessão do céu em forma de imagem. Se você tem vivido esse tipo de experiência, se os seus sonhos ultimamente têm trazido alertas, se há um peso profético te chamando a atenção, então não ignore. Deus está te respondendo no silêncio. Ele está tentando te impedir de seguir adiante em algo que você ainda acha que pode controlar, mas que no espírito já está desmoronando. Há decisões que parecem boas demais para serem questionadas. Mas quando o céu começa a enviar sinais noturnos, é porque o que você não quer ver de dia está se tornando perigoso. E não se engane, o Espírito Santo não brinca com advertência. Quando ele usa sonhos, é porque quer poupar sua alma de dores futuras. Ele te mostra o que os olhos não veem, revela o que está escondido por trás das intenções humanas, expõe no invisível o que no visível parece inofensivo. É por isso que esses sonhos não te deixam em paz, porque foram feitos para te despertar antes do erro. E quanto mais você insiste em não ouvir, mais intensos eles se tornam, até que, finalmente, você reconheça: Deus está tentando me salvar de mim mesmo. Há pessoas que acordam com o coração acelerado, com lágrimas nos olhos, com a sensação de que algo grave foi evitado. Isso não é emocionalismo. É o céu te chamando para parar, para rever, para entregar. Porque Deus prefere te advertir com um sonho do que permitir que você acorde um dia dentro de uma realidade que não foi Ele quem construiu. Ele ama tanto que ainda fala com quem dorme. Mas o que Ele espera é que, ao despertar, você obedeça. Porque sonhos sem ação são apenas lembranças. Mas sonhos interpretados à luz do Espírito geram arrependimento, mudança e livramento. Se o Espírito tem falado com você assim, então ouça, leve seus sonhos à oração, peça discernimento e, mais do que tudo, esteja disposto a mudar de direção. Porque quando Deus se manifesta no silêncio da noite, é porque não quer te perder na confusão do dia. Ele ainda está falando, e tudo o que você precisa fazer agora é decidir escutar. E agora que você já ouviu os sinais, que já sentiu no Espírito que essa palavra não veio por acaso, que talvez Deus tenha te descrito por dentro com cada frase, vem o momento mais decisivo. Esse é o ponto de ruptura entre continuar insistindo ou se render, entre manter o controle ou devolver a direção, entre justificar ou obedecer.
Não há como sair ileso de uma palavra assim. Porque quando o céu decide nos expor a uma verdade tão clara, ele está nos dando uma última chance antes que o tempo se feche, antes que a escolha errada se torne consequência. Talvez você esteja lutando com a própria consciência. Talvez tudo isso esteja mexendo com você porque lá no fundo você já sabia que a paz tinha desaparecido. Já tinha percebido que Deus se calava quando você tocava nesse assunto. Já vinha sendo alertado em sonhos, nas pregações, nos versículos que se repetiam, nos bloqueios que se intensificaram, na presença que se afastava toda vez que você voltava para aquela ideia. Mas até aqui você resistiu, talvez por medo, talvez por apego, talvez por orgulho. Mas agora é o momento de parar de lutar com Deus. O Espírito Santo não está aqui para te envergonhar. Ele não expõe para condenar. Ele revela para restaurar. Ele corrige porque ama. E hoje, ele está diante de você com uma pergunta que pode mudar tudo. Você ainda quer seguir pelo caminho da sua vontade, mesmo sabendo que o céu está tentando te parar? Ou você vai se render e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio na tua voz. Se for essa a última chance que Deus está te dando antes da queda, você vai ouvir? Se essa palavra for o freio antes do abismo, você vai parar? E se essa decisão que você está prestes a tomar for o início de uma dor que você não vê agora, mas que vai te ferir profundamente depois, vale mesmo a pena insistir? O Senhor está chamando os seus filhos de volta para a sensibilidade, de volta para a obediência simples, de volta para o altar onde se ouve mais do que se pede, onde se ora para discernir e não para convencer Deus, onde se entrega antes de colher, onde a vontade do Pai se torna mais desejável do que qualquer outro plano. Deus está dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda posso redirecionar, eu ainda posso restaurar, mas preciso que você solte. Solte essa ideia, solte essa insistência, solte esse desejo que parece justo, mas que está comprometendo sua comunhão. A presença dele é mais valiosa do que qualquer porta aberta, do que qualquer oportunidade, do que qualquer sonho antigo que você vem tentando ressuscitar sem a unção. Renda-se agora, não depois, agora, porque o Espírito ainda está falando. Mas o silêncio se aproxima quando há desobediência deliberada. E o que começa com um sussurro ignorado termina com ausência. Não jogue fora a sensibilidade que ainda resta. Não endureça o coração diante da voz que ainda te chama com ternura. A vontade de Deus pode parecer dura à primeira vista. Pode parecer desapego, perda, atraso. Mas ela sempre é perfeita, sempre é boa, sempre é agradável para aqueles que confiam. E todo filho que obedece, mesmo sem entender, colhe frutos de paz, segurança e propósito. Sempre. Deus nunca frustra quem o escolhe acima de tudo. Você pode até ter se afastado, pode ter feito escolhas erradas no passado, pode ter ignorado sinais, mas hoje é o dia de voltar. O céu está esperando, a direção ainda está disponível e a presença que te fez falta, volta no exato momento em que você diz: Senhor, eu me rendo. Eu não quero mais o que eu quero o que o Senhor quer. Não tenha medo de perder o que não era teu. Tema, sim, perder a presença. Porque com ela, mesmo no deserto, você vence. Mas sem ela, mesmo no palácio, você se perde. Escolha hoje com quem você quer continuar, com seus planos ou com o Espírito Santo, com seus desejos ou com o propósito eterno de Deus. E se a sua resposta for sim, Espírito Santo, eu me rendo, então fique em paz, o céu já ouviu. E agora, a restauração pode começar. Senhor, neste momento sagrado, nos colocamos diante da Tua presença com reverência, quebrantamento e temor.
Sabemos que tu sondas os nossos corações, que vês além das aparências, que conheces os pensamentos mais ocultos e os desejos que não conseguimos nem confessar em voz alta. Tu és o Deus que percebe o que se passa em nosso interior, mesmo quando ninguém mais entende. E é por isso que nos rendemos agora, porque só tu tens palavras de vida eterna. Só tu sabes qual caminho devemos seguir. Espírito Santo, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos decidir sozinhos. Fizemos planos, traçamos estratégias, insistimos em caminhos que pareciam bons, mas que estavam distantes da tua vontade. Pedimos perdão por toda vez que ignoramos os teus sinais, por cada vez que a paz foi embora e mesmo assim seguimos. Por cada porta fechada que tentamos forçar, por cada sonho que desprezamos, por cada advertência repetida que tratamos como coincidência. Perdoa-nos por buscarmos mais as respostas que queríamos do que a tua direção. Senhor, queremos agora silenciar todas as outras vozes, as vozes do mundo, da carne, do medo, da ansiedade. Queremos silenciar até mesmo a nossa própria voz, para que a tua seja ouvida com clareza. Que todo ruído que impede o fluir da tua presença seja agora calado, que todo pensamento confuso se aquiete, que toda resistência dentro de nós seja vencida pela tua graça. Queremos voltar a te ouvir, Senhor, mas não apenas ouvir. Queremos obedecer, mesmo que doa. Mesmo que não faça sentido no momento, mesmo que exija renúncia, queremos te obedecer. Espírito Santo, guia-nos com teu discernimento. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além do que vemos. Dá-nos sensibilidade para perceber quando a tua presença se entristece com nossas intenções. Ajuda-nos a reconhecer os sinais que vêm do céu e não da nossa alma. Ensina-nos a respeitar os teus nãos, a esperar pelos teus aindas não, e a confiar plenamente nos teus sims, mesmo que pareçam tardios. Porque a tua vontade é melhor do que qualquer plano que possamos ter. Senhor, se estivermos insistindo em algo que não vem de ti, fecha definitivamente essa porta. Não nos deixes seguir em direção ao que pode nos ferir, por mais bonito que pareça. Livra-nos de colheitas amargas. Livra-nos de promessas vazias. Livra-nos de atalhos que desviam do teu propósito. Retira de nós todo desejo que não nasceu do teu espírito. Arranca, se for preciso, tudo o que estiver ocupando o lugar que é teu. Porque nada, absolutamente nada, vale mais do que a tua presença. Deus, traz de volta a paz que se foi, reconstrói a sensibilidade que perdemos, faz-nos sentir novamente o peso doce da tua glória, que possamos andar contigo como no princípio, que possamos orar e sentir tua resposta, que possamos fechar os olhos e perceber que tu estás perto. Se estivermos frios, aquece. Se estivermos duros, quebranta. Se estivermos cegos, abre os olhos. Queremos viver debaixo da tua vontade, não da nossa. Queremos viver guiados pela tua voz e não pela nossa emoção. E agora, com fé e confiança, entregamos cada decisão nas tuas mãos. Cada dúvida, cada escolha, cada pensamento oculto, cada luta interna, tudo é teu, Senhor. Nós te damos a liberdade de nos interromper, de nos redirecionar, de fechar o que precisar ser fechado, de mudar o que precisar ser mudado. Porque mais vale caminhar lentos contigo do que correr sem ti. Mais vale esperar na tua presença do que conquistar longe dela. Abençoa agora essa pessoa que ora comigo. Que ela sinta a tua presença invadindo o ambiente. Que ela perceba que o Senhor está aqui. Que a paz comece a se manifestar como confirmação de que o céu recebeu essa oração. Que uma nova clareza venha sobre ela. Que ela sinta leveza, libertação, discernimento. E que o medo dê lugar à confiança, que a ansiedade ceda diante da tua soberania, que a dúvida desapareça diante da tua palavra, e que o amor perfeito do Pai inunde todo o seu ser.
Declaramos, em nome de Jesus, que essa é uma nova estação, um tempo de escuta, de obediência, de sensibilidade espiritual. Um tempo em que não caminharemos mais por vista, mas por fé. Um tempo em que a voz do Espírito será mais forte do que qualquer opinião. Um tempo de direção, de alinhamento, de livramento. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Que a graça do Espírito Santo conduza seus passos. E que a presença do Pai nunca mais se afaste de você. Em nome de Jesus. Amém. Se o Espírito Santo falou com você por meio dessa mensagem, se em algum momento seu coração queimou, se você sentiu que cada palavra parecia ser escrita exatamente para a sua situação, então essa não é apenas mais uma reflexão, é um divisor de águas. Você está diante de uma escolha espiritual, talvez a mais importante dos últimos tempos. E agora, a decisão está em suas mãos. O céu já se manifestou. A voz de Deus já alcançou seu interior. A pergunta que permanece é: o que você vai fazer com o que acabou de ouvir? Você pode simplesmente sair desse vídeo e voltar à rotina, fingir que nada foi dito, que foi só mais um conteúdo impactante. Pode justificar, racionalizar, continuar insistindo nos seus próprios caminhos, mas também pode fazer algo diferente, pode responder ao chamado, pode parar agora e dizer: Senhor, eu ouvi e eu escolho obedecer. Essa escolha pode parecer pequena, mas ela muda destinos. Porque quando você se posiciona espiritualmente, o céu se move a seu favor. Então, se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a voz do Espírito Santo. Não é só uma frase, é um testemunho público, é um selo espiritual. É uma forma de dizer para você mesmo, para o céu e até para o inferno: a partir de agora, eu não caminho mais por vista, eu caminho por fé. E essa atitude, por mais simples que pareça, ativa algo no invisível. Porque toda vez que um filho se posiciona, o pai se levanta. E se você ainda sente peso, dúvidas ou medo sobre o que fazer a partir daqui, volte e ouça essa mensagem outra vez. Às vezes, a primeira escuta quebra, a segunda limpa, a terceira cura. O Espírito Santo está aqui. Ele não terminou. Ele quer continuar esse diálogo. Ele quer andar com você não apenas neste vídeo, mas nos seus dias. Ele quer ser o conselheiro permanente, o amigo fiel, a voz que te guia mesmo no vale. Mas para isso, você precisa manter esse canal aberto. E a melhor forma de fazer isso é se alimentando da palavra todos os dias. Por isso, eu te convido, se inscreva neste canal. Não apenas para receber mais vídeos, mas para fazer parte de uma jornada. Aqui, cada palavra é uma ponte para a presença de Deus. Cada oração é um convite ao arrependimento e à restauração. Cada mensagem é um lembrete de que você não está sozinho, de que o céu ainda fala e de que há uma vontade perfeita esperando para te guiar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está diante de uma escolha importante. Pode ser que essa seja a resposta que essa pessoa está orando há dias para receber. Seja instrumento de Deus, seja canal da graça. Ajude outros a ouvirem aquilo que talvez estejam ignorando. Porque a mesma palavra que libertou você pode salvar alguém da dor que você, pela misericórdia, acabou de evitar. E não esqueça de ativar o sino de notificações. Porque quando o Espírito Santo quiser falar com você de novo, você precisa estar pronto para ouvir. Deus fala com quem está atento. Deus responde quem está disponível. Deus direciona quem para tudo para ouvir. Essa jornada de fé, sensibilidade e obediência está apenas começando e você não vai caminhar sozinho. O Espírito vai te guiar. E nós vamos caminhar juntos, vídeo após vídeo, palavra após palavra, até que a vontade de Deus se torne o único caminho possível para você. Então escreva agora: eu escolho ouvir a voz do Espírito Santo. Essa frase pode ser o começo de um novo tempo.
Não porque você escreveu, mas porque você decidiu obedecer. E tudo muda quando a obediência entra. A paz do Senhor esteja sobre a sua mente, sobre suas decisões, sobre a sua casa. Que você nunca mais ande no escuro. Que a luz da vontade de Deus ilumine seus passos, mesmo quando for difícil. E que, acima de tudo, você nunca perca o dom mais precioso que alguém pode ter nesta vida: sensibilidade à voz do Espírito Santo. Até a próxima mensagem. E lembre-se, Deus ainda fala, mas só ouve quem decide escutar com o coração.